De volta já aqui com Bem Assim, eu já começo com uma pergunta. Tem algo que incomoda mais mães e pais do que falta de apetite nas crianças? Chega, né, gente, até da falta de paciência. Pois é, eu sei disso porque eu convivo com muitas mamães e muitos papais. Todos ficam bastante preocupados. E esse agora é o nosso assunto com a pediatra Fernanda Gross. Muito bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Muito obrigada. Eu que agradeço o carinho, a atenção, né? E o poder participar, né, desse programa e desse tema tão importante. Bastante importante mesmo, né? Porque, diga aí, você é mãe? Sou. E eu passo por isso também. E você passa por isso também. É preocupante, né? Muito. Vocês ficam muito angustiados. Fica. O que causa, então, a falta de apetite, Fernanda? Então, né, a falta de apetite, a primeira causa dela, normalmente, são fatores externos, né? Que possam estar provocando, né, uma mudança no apetite da criança. E depois a gente investiga fatores intrínsecos, fisiológicos, algum problema que possa estar sendo ocasionado pela criança, né? Tá. Muitas vezes a falta de apetite, a criança pode estar naquele momento passando por alguma ansiedade, alguma dificuldade de se concentrar na comida, algo possa estar atrapalhando sua concentração, uma televisão ou ainda por cima a própria vontade de fazer outras coisas que possam parecer mais interessantes do que simplesmente sentar para comer. Eu falo isso porque eu também passo todos os dias por isso. A vontade de brincar é grande, de parar para sentar e comer realmente não fica entre o topo da lista das coisas mais prazerosas. Tem muitos pais que ficam nervosos, né? Que chegam até assim a ficar impacientes, que brigam com a criança. Esse comportamento acaba sendo refletido na criança? A criança acaba tendo um pensamento negativo a respeito daquele momento, né? Sim. Ela começa a associar aquele momento com a tortura, com o sofrimento, né? Porque já sei que aquele momento minha mãe vai brigar, vai ser brava comigo, então ela acaba curtindo ainda menos aquele momento que era para ser tão prazeroso, né? Então acho que em primeiro lugar os pais devem propiciar um ambiente prazeroso para a criança, né? Comer junto com a família, tá ali com ela, sabendo que tá ali juntinho, né? Propiciando um momento de prazer, né? E tendo paciência também, porque uma das primeiras coisas que muitos pais recorrem é a desistência rápida, né? Uma criança, para aceitar um alimento saudável, às vezes ela pode demorar de 8 a 10 exposições para uma aceitação. Então, muitas vezes, diante da primeira recusa negativa, os pais desistem e barganham com outro alimento, que não é o alimento saudável, né? E aí vai gerando um ciclo vicioso. A criança vai sabendo que a partir do momento que ela nega aquele alimento, ela vai barganhar e vai conseguir aquilo que quer, né? Então, primeiro, ela precisa ser exposta aos alimentos saudáveis de maneira repetida e pacientemente, né? Claro, não adianta, chega um momento, você vai dar, o momento chegar dela que ela não aceitar de jeito nenhum, aí tudo bem. Mas eu acho que cabe a persistência no alimento saudável. Certo. Né? O horário das refeições, às vezes, chega a ser até uma tortura para muitas crianças, né? Isso. Porque tem pais que forçam elas a comerem. Esse forçar é legal, não é legal? O que você diz? Então, como a gente citou, né, anteriormente, você insistir um pouquinho, com carinho, com cuidado, não vejo problema, certo? Mas a partir do momento que você cria aquele momento como um episódio de tortura para a criança, que você briga, esperneia, tem mãe que dá cascudo, tem mãe que fica estressada, belisca, aquilo gera um estresse muito grande na criança e na mãe também. Então, eu acho que você tá ali, insistir um pouquinho, eu até faço isso. Às vezes ela tá ali virada no que é, mas às vezes você bota ela mais um pouquinho, ela vai aceitando. Mas com carinho, com amor, com cuidado, né? Sem estar criando daquele momento uma tortura. Aí, a partir do momento que você percebe, já tentou, ela não quer, aí não insiste, né? Tenta dar uma outra oportunidade. Daqui a 1, 2 horas, de repente a fome aumenta. E aí... Então, muita calma e paciência. Muita calma e paciência são essenciais, né? Imprescindíveis. Pode ser que a criança esteja doente também, que isso esteja causando uma falta de apetite nela, Fernanda? Sim, né?
Por isso que as consultas rotineiras com o pediatra é super importante, né? Você tentou, botou o alimento, né? Tá ali tentando todas as maneiras possíveis, calmas imaginárias, a criança não come. Claro, a necessidade de cada criança é diferente. Não adianta você comparar com um ou com outro que comeu mais ou comeu menos do que ela. Mas, por exemplo, se você acha que está tendo um baixo ganho de peso ponderal, uma baixa crescimento em estatura, o pediatra, né, acha. Uma das causas que podem provocar a deficiência de ferro, né, a anemia, a deficiência de vitaminas também, né, podem acabar provocando. Mas não é a maioria dos casos. Certo. A grande maioria dos casos são comportamentais. Depois, a gente vê a questão das deficiências, né, e das privações. Aí também cabe ao médico, às vezes, solicitar os exames, investigar, né. E aí, no final das deficiências, né, nutricionais ou de algum elemento, podem vir também algum distúrbio endócrino, alguma cardiopatia, mas normalmente vem acompanhado de outros sintomas, que aí cabe ao médico avaliar e ver, né, exatamente em que contexto se insere. Sim. Então, sempre tem que estar indo ao médico, né? Sempre. É essencial, né? E não se automedicar como muitos acabam fazendo. Sim, né? Isso é bastante importante, principalmente com as crianças, né? Isso. Muitos recorrem aos estimulantes, né, de apetite. Isso. E sem considerar que aquilo ali é um medicamento, né? E tem seus efeitos colaterais, né? Muito o Apetivim, né, que hoje é o mais comum, inclusive tem, além de um complexo vitamínico, ele tem também a ciproheptadina, que é um antihistamínico, pode provocar sonolência, distúrbio de concentração, e ela aumenta o apetite como efeito colateral do remédio. Então, na verdade, tem que ser indicado em casos específicos, né? A grande maioria pode ser resolvida com outras medidas. Detectando alguma deficiência nutricional, sim, pode ser que a gente dê uma suplementação de ferro, sim, ou uma suplementação vitamínica, pode acontecer em casos específicos, sim, não sou contra. Mas isso tem que ser avaliado caso a caso, antes de se recorrer a um medicamento que pode dar náusea, enjoo, distúrbios gastrointestinais e vários outros problemas também. Tá. Insistir com calma, com paciência, ainda assim ele não quer comer. Mantenha a hidratação. É importante ficar oferecendo água, sucos, sim, água de coco? Sim, bastante importante hidratar, né? Para quem, inclusive, no tempo, né, de mais calor, que a criança tem muita retenção, perda hídrica, a criança também tem um gasto metabólico muito ruim, ela tem muita energia, ela perde muita água realmente. Perde muita água, perde muita caloria, porque corre, porque brinca, engatinha. A partir do momento que começa a engatinhar, já começa a vir todos os gastos, né, metabólicos aumentados. Então, a gente, é bom se hidratar, repor aquela cota hídrica que muitas vezes é perdida durante a atividade. Enganar a criança é uma boa estratégia quando a gente fala de comida, oferecer um alimento dizendo que é outro, ou até mesmo, né, fazendo aquela chantagemzinha. Não, se você comer esse, você vai ganhar a sobremesa, você vai ganhar o doce, o pirulito. São boas estratégias? Na verdade, não. Eu acho que sempre a clareza e a honestidade são as melhores saídas sempre, né? Tá. Que a criança aprenda a gostar daquele alimento, a saber dos benefícios daquele alimento, da verdura, do arroz, do feijão, porque eu acho que esses são os alimentos de maior dificuldade de aceitação, né? Porque eu também sofro lá em casa, mas na papa salgada, a salgada que eu digo entre aspas, porque não põe sal, né? Sim. Mas eu digo, o almoço, a janta são mais difíceis, né? A criança sempre tem um hábito mais fácil de aceitar o doce, a frutinha é mais fácil de aceitar, o leite, né? Os outros alimentos são mais fáceis. Então, esses alimentos que são mais difíceis, muitas vezes a gente acaba barganhando mesmo. Não julgo quem faz, porque só sabe quem está realmente passando, sim, a dificuldade, né? Mas acredito, sim, que a melhor alternativa é sempre expor da melhor maneira aquele alimento, fazer com que ela se acostume. Por isso que, assim, desde os 6 meses de vida, a partir dos 6 meses, quando começa a introdução alimentar, que até os 6 meses, sempre frisar a importância do aleitamento materno, sim, exclusivo, né, como uma melhor forma de alimentação saudável para a criança. A partir dos 6 meses começa a introdução alimentar.
desde então, introduzindo no cardápio da criança o alimento realmente saudável. Não desistir dele, para que ela se acostume com ele. E mais para frente tenha mais chances de aceitar. Não desistir, como eu falei, na primeira tentativa. Então, oferecer o alimento realmente saudável, separadinho, as cores coloridas, como fazem a cenoura, o verdinho, tudo, para que ela possa se habituar de uma maneira. Por isso que o pessoal fala que é tão importante a introdução alimentar, né? Que é uma fase muito importante para a criança. É uma fase importante, difícil para a mãe. Sim. Né? Porque está acostumado com uma coisa, não é fácil, né? Então, exige. Eu acho que para ser mãe, a primeira frase é paciência, né? Paciência e persistência. E não ouvir uma avó, outra que começa a dar, vamos dar um biscoitinho para poder comer, né? Ou esses caminhos que são mais fáceis, né? Caminhos que são mais fáceis, isso. Eu acho que primeiro ela tem que se acostumar com o saudável, né? Muito bem. Depois a gente vai avaliando cada caso, mas acho que primeiro é acostumar a alimentação saudável para que ela goste do alimento. E sem contar que a alimentação saudável é boa até para a saúde, né, da criança. Para que ela tenha desde sempre, né? Muitas vezes a gente leva os nossos hábitos que não são saudáveis para a criança, né? A gente acha que ela não vai gostar daquele alimento porque a gente não gosta. Mas, na verdade, antigamente, a orientação era outra com relação à alimentação. Por isso que hoje em dia a gente tem uma alimentação tão errada, né? Sim. Que eu digo, os pais, muitas vezes, têm dificuldade de incentivar a criança a comer saudável porque eles não conseguem comer saudável e não foram acostumados assim. Porque desde cedo a gente foi anteriormente era muito engrossante, era muito mucilão, era farinha láctea. A gente se acostumou com a alimentação recheada de açúcar. Então, quando não tem o açúcar, a gente sente falta e não come. E aí acaba passando isso para a criança. Muito bem. Então, vamos reforçar as dicas mais importantes e principais quando a gente fala de falta de apetite nas crianças. Então, a primeira dica, né, como eu falei, investigar o porquê que a criança não está se alimentando. Né? Você já expôs o alimento suficientemente de vezes para que você possa dizer realmente ela não quer comer esse alimento, né? Tá certo. Segundo, vamos ver se tem algo que está incomodando a criança, né? Ela pode estar realmente com uma vontade, alguma coisa distraindo ela naquele momento que possa tirar a sua atenção da comida. Você está junto dela naquele momento, então primeiro investigar todos esses fatores externos, certo? Vamos tentar ver o preparo do alimento, vamos modificar, fazer pratos saudáveis, então, expôs 8, 10 vezes, não quis, vamos tentar então uma outra alternativa saudável, fazer de uma outra forma, vamos tentar. E aí sim, repetidas vezes, não deu certo, vamos investigar então se tem alguma coisa errada no fisiológico dele. Leva, né? Claro, o pediatra tem que estar de rotina sempre, né? Principalmente no primeiro ano de vida, né? E aí, a partir de então, vendo que tem algum distúrbio no crescimento, no desenvolvimento, a gente pede exames com critério, né? Para também não estar pedindo, né, de forma exagerada para todo mundo. E aí a gente pode investigar e entrar com suplementação se necessário. E quem quiser saber mais... Assim, lembrando também que a partir dos 6 meses até os 2 anos de vida é importante suplementação do ferro também. Sim. Que muitos não sabem. Então, muitas vezes é... Isso também. Fiquem atentos, viu? E, doutora, quem quiser mais informações, como é que pode entrar em contato com você, Fernanda? Como é que pode marcar consulta? Então, a gente no momento tá fazendo os atendimentos, né, na Clínica Santé, né? Que a gente está realizando acompanhamentos por alguns planos de saúde, né, particulares lá também. Na Clínica Guri também, da mesma maneira. Na ProLife também é uma outra clínica que a gente atende. Tem o meu Instagram também, que é Nanda Pediátrica. E também pode entrar em contato, entrar no meu site da minha página e ver os locais que eu estou atendendo também por lá. Muito bem. Então, quem quiser mais informações, pode entrar em contato. Os Instagrams, já estão aqui embaixo, tá? Para você ficar bastante atenta e buscar mais informações para o seu pequeno ou para a sua pequena. Muito obrigada, Fernanda. Fofíssima. Obrigada pela presença aqui no Bem Assim. Obrigada a você. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Para a gente fechar o programa, nós vamos falar sobre o procedimento micropuntura. Já ouviu falar? Já tem mais informações.